Paz e luz para todos vocês. Que o Senhor Jesus abençoe o dia, a vida, a família, o trabalho, a semana de vocês. Mais um domingo, mais um evangelho de domingo, nas bênçãos de Deus. E eu quero agradecer a cada um dos que estão me assistindo pela companhia, pela presença, pelo carinho. Agradecer a todos aqueles que procuraram por mim, preocupados, porque não realizei as lives, por motivos, de força maior. Agradeço a todos vocês, mas está tudo bem, estou bem, estamos bem, graças a Deus. Hoje, no nosso evangelho de domingo, eu quero pedir para vocês deixarem uma aguinha para fazer uma meditação, que vocês entrem em sintonia com Deus, nosso Pai, para receberem o passe astral e que cada um entregue na mão de Deus as suas necessidades, mas antes os seus agradecimentos. Tá? Eu quero fazer uma prece nesse momento. Eu peço que vocês me auxiliem com as vibrações de vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento em que vou dar início ao Evangelho de domingo, eu peço o concurso, auxílio dos benfeitores espirituais. Eu peço que Jesus caminhe pelo lar de todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão passando pela dor do luto, pela dor da doença, pelas dificuldades, pelo desemprego. Que Jesus possa envolver a cada um no seu manto sagrado e que Nossa Mãe Santíssima esteja na frente de todos. Peço que o Senhor receba nossa gratidão pela semana que findou, e pedimos a sua bênção para a semana que está iniciando. Senhor, que nesse momento todos nós estejamos conectados com o Senhor através dos bons espíritos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, guia-nos mansamente às águas tranquilas de descanso e refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, e ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum, porque Deus está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas para nós uma mesa na presença de nossos inimigos. Unge nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor por longos e eternos dias. Hoje a nossa leitura veio pela escolha de professor Eurípides de Barçanufo, e ele trouxe para nós o título A Indulgência. A indulgência. Nós estamos no capítulo 10. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, a indulgência. Espírita, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com o seu semelhante, mas do qual bem poucos fazem uso.
A indulgência não vê os defeitos de outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos dos outros, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos. Os mais frequentes velado: quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? E que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais e velais mais do que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgares os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar do que faz o vosso irmão? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão para vós mesmos? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por consequente, desculpa as faltas que censurais, ou condena ao que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamai tão alto anatema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sedes indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai a calma, reergue ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. A leitura da manhã de hoje, do dia de hoje, do nosso evangelho de domingo, indulgência, nos chama a atenção para os nossos sentimentos de piedade e de misericórdia para com o nosso semelhante, de respeito para com o nosso semelhante. Nos chama a atenção para cuidarmos de nós mesmos, de olhar e corrigir as nossas faltas, sem ficar observando a do semelhante. Guardar a nossa língua da maledicência e vigiar os nossos pensamentos. E quando observamos, sentimos em outros que os seus atos não estão condizendo com o certo, com as leis de Deus, não vamos divulgá-los a ninguém. E se alguém vem comentar com você, vamos procurar atenuar, achar uma desculpa, dar um bálsamo naquele comentário maldoso. E se tivermos moral e autoridade necessária para falar com a pessoa, com respeito, com carinho, vamos falar, mas sem julgar, sem cobrar, sem criticar, sem humilhar. Se vamos ajudar, vamos falar com amor, vamos explicar o lado certo, vamos alertar, porque quantas das vezes as pessoas estão fazendo algo que todo mundo está julgando e ele não está nem percebendo. Muitas das vezes nós fazemos algo que para os outros está errado e nós não achamos, porque nós temos às vezes a mania de nos desculpar, de nos justificar. Se isso acontece, então por que vamos condenar? Por que vamos divulgar o mal alheio?
que vamos condenar o nosso irmão? Onde está o nosso respeito? Respeito cabe em todo lugar, até mesmo na ação menos digna de alguém. Temos que respeitar. Todo mundo tem seu livre-arbítrio. E o amor? O amor é o sentimento maior da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se vamos olhar os defeitos dos outros, vamos olhar com compadecimento, com respeito. Se podemos ajudar, vamos ajudar. Mas se não podemos, não vamos divulgá-los, não vamos criticar, não vamos julgar. Onde não cabe a nossa ajuda, que não temos condições de ajudar, cabe a nossa prece. Vamos orar, vamos rezar, vamos fazer uma prece, para que ele se encontre, para que ele se descubra no seu erro. Devemos lembrar sempre dos exemplos de Jesus, né? E um dos maiores exemplos de Jesus foi quando lhe apresentaram uma mulher adúltera, dizendo a ele que na lei de Moisés mandava que se apedrejasse a adúltera. E Jesus silenciou diante da pergunta. Mas eles continuaram tentando para ver se ele se traía no seu sentimento de amor e de respeito, perguntando várias vezes. Então Jesus, que escrevia com o dedo na terra, se levantou, olhou firme para cada um deles e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E o que aconteceu? Alguém atirou a primeira pedra? Alguém atirou alguma pedra? Não. Foram saindo um a um, e sendo os mais velhos, primeiro, segundo o relato na Bíblia, né? Esse exemplo de Jesus do não julgamento e do amor. E o que Jesus fez? Ele foi lá e disse para a mulher: eu te salvei, agora você tem que mudar? Não. Ele simplesmente perguntou: cadê os que te acusaram? Ela respondeu: nenhum, Senhor. Ele falou para ela: nem eu, porém, mas vá e não peques mais. Jesus ensinava e ensinava com exemplos grandiosos que, muito mais de 2000 anos, é a maior lei de amor que foi ensinada, é o maior amor que foi vivido na Terra. E todos nós conhecemos os ensinamentos de Jesus. Vamos amar o nosso semelhante. Vamos ser caridosos, piedosos. Vamos ter por cada um daqueles que cruzar conosco em nossa jornada um sentimento de amor e de indulgência. Fazer o nosso melhor quando podemos fazer. E não fazer nenhum julgamento, nenhum comentário, nenhuma divulgação do mal dos nossos irmãos, dos atos errôneos de alguém. Vamos evitar até, de mantermos na ociosidade com conversas de maledicência, às vezes,
buscando nas redes sociais, muitas das vezes, quando estivermos em nossos momentos de lazer, vamos ler um bom livro, vamos ouvir uma boa música, vamos guardar as conversas de maledicência. Para hora nenhuma, para hora nenhuma. Vamos ser sempre generosos com os nossos irmãos e severos para conosco. Quando os nossos olhos ver algo que pensemos em criticar ou julgar, vamos nos corrigir imediatamente. Como o irmão Franklin me ensinou. Se você vê algo que você vai julgar, que você vai colocar maledicência, imediatamente te corrija dizendo: isso não é da minha conta, eu não tenho nada a ver com isso. E assim, nós vamos passo a passo conhecendo a indulgência, a benevolência para com o nosso próximo, o respeito para com o livre-arbítrio de cada um. Esse é meu comentário dentro da leitura, deixada pelo Espírito de Irmão José, no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vou ler a nossa mensagem para reflexão da semana. E enquanto eu leio a mensagem, vocês vão receber o passe astral das mãos dos benfeitores espirituais. Aqueles que deixaram a água, será colocado um medicamento para vocês. Se for um medicamento para uma doença exclusiva, um mal-estar seu, a água é só sua. Se for somente uma fluidificação, todos da casa podem receber, tá? Então, elevem seus pensamentos a Deus, se tornem receptíveis para receber o passe astral. Semear esperança. Eles existem aos milhões. Habitam casebres e palácios. Muitos ocultam-se sob o verniz da posição transitória. São os desesperados do mundo. Vocês os encontram nas ruas, no local de trabalho, em seu próprio lar. Criaturas que se viram colhidas pela provação e perderam o ânimo e o equilíbrio. Este viu o afeto partir para o além, sem compreender que a vida continua. Aquele foi alcançado pela enfermidade de longo curso. Outro se viu ante decepções e passou a desacreditar de tudo. Diante deles, não critique, nem questione, ajude. Ouça com interesse e auxilie com amor. Cada espírito é um campo a ser cultivado. Semear esperança é dever de todos aqueles que já encontrou a luz da verdade. Por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Entretanto, Jesus não dispensa a colaboração de todos os aprendizes do bem para amenizar o sofrimento e recuperar a esperança para quem chora. Então, viu que a leitura sempre complementa o Evangelho? A mensagem sempre complementa o Evangelho? Veio nos falando, nos explicando com as melhores palavras o que foi lido no Evangelho segundo o Espiritismo. Que vocês recebam as bênçãos de Deus, que vocês recebam toda a minha gratidão por me receberem em seus lares. Que o Senhor Jesus abençoe a sua semana,
a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, o seu lar, o seu relacionamento, o seu matrimônio. Que as bênçãos de Deus estejam em todas as áreas da sua vida. E eu peço a Jesus, nosso divino carpinteiro, que permita ao Pai José e ao Frei Fabiano de Cristo encaminhar um trabalho material remunerado para todos aqueles que estão desempregados, para todos os pais de família que estão passando por dificuldades, por não ter o trabalho que lhe garanta a dignidade e o pão de cada dia, a moradia. Eu peço que Deus permita a esses dois seres de luz acolher a todos que estão necessitando de um trabalho material remunerado, direcionando-os a um local onde eles encontrarão o seu trabalho. E para todos aqueles que têm o seu trabalho, o seu comércio, que trabalha por conta, que o Senhor Jesus permita que Pai José e Frei Fabiano de Cristo vá até o estabelecimento e ajude os nossos irmãos, administrando o negócio, deles, administrando a vida financeira deles, levando abençoadamente os clientes para cada um deles. Que Deus dê luz, que Deus dê sabedoria, que Deus dê paz para todos os espíritos encarnados sobre a terra. E que nossa Mãe Santíssima, essa mulher tão sábia, junto com a irmã Sheila, esteja sempre a olhar pelos governantes, não só do nosso país, mas de todo o planeta Terra, para que eles governem com sabedoria, com amor, dando ao povo melhores condições de vida, dando ao nosso planeta mais paz, aumentando o progresso através do amor e não da guerra. E que cada um de nós possamos compreender que a paz do planeta Terra começa em nós, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho. Então vamos nos corrigir. Vamos ser mais pacientes, compreensivos e prudentes em todos os momentos do nosso dia, da nossa noite, da nossa vida. Vamos ajudar o nosso planeta a estar melhor. Vamos cuidar da natureza. Vamos cuidar do nosso lar. Vamos cuidar de tudo que possa auxiliar o planeta a ter mais vida, ter mais condições de um ar puro, de uma sobrevivência humana para todos nós. Que a paz de Deus esteja convosco durante toda a semana. Paz e luz para todos e muito obrigada. Muito obrigada por me receberem no seu lar. Eu peço gentilmente que compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais, com seus amigos, que ajude o nosso canal a crescer, a chegar no maior número de pessoas possíveis, para que eles possam receber um passe, uma palestra, ouvir o Evangelho no lar, que faz com que a espiritualidade maior passe a habitar naquele lar onde há o Evangelho de domingo, Nos ajude deixando o seu like para que o YouTube entenda que vocês gostam dos nossos vídeos. E
convido também vocês para estarem hoje de verdade na live da noite que nós vamos realizar com as bênçãos de Deus e também, se houver oportunidade, na nossa casa. Um beijo e um agradecimento para todos vocês. Paz e luz.